Como é que pode uma pessoa permanecer ligada a uma outra que manipula, que controla e que a faz sofrer? No vídeo de hoje, nós vamos tratar do tema: o que conecta a vítima ao narcisista. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A relação entre a vítima e o narcisista é muitas vezes enigmática por aqueles que observam de longe, ou de fora, melhor dizendo. Como pode uma pessoa permanecer ligada a uma outra que a manipula, que a faz sofrer, que controla toda a sua vida? A resposta, querido, não é tão simples, pois envolve uma teia complexa de fatores psicológicos, fatores emocionais e fatores sociais. Nesse vídeo, vamos explorar os principais elementos que criam e mantêm essa conexão, buscando compreender os mecanismos que perpetuam essa dinâmica disfuncional e as possibilidades de rompê-las. A primeira dinâmica que nós observamos nesse contexto é a do encantamento. A relação com o narcisista começa com uma intensa ou intenso envolvimento de encantamento, onde nós chamamos geralmente de love bomb, não é? Aquele bombardeio de amor, em que a vítima ela é bombardeada, e essa tática é muito eficiente porque envolve afeto, envolve elogios constantes, envolve atenção desmedida, todas essas coisas, só que com um exagero muito grande. E esses elogios constantes, às vezes até exagerados, essa atenção desmedida, esse afeto ruidoso que acontece no início da relação, é, na verdade, uma tática em que a vítima ela se acha tão querida, tão amada, tão assim satisfeita com a situação, e que ela acha que encontrou o príncipe encantado da vida dela, ou a princesa encantada da vida dele. Olha, é uma armadilha emocional esse tipo de comportamento, porque ela se sente valorizada, ela se sente como a única pessoa na face da terra, quando na verdade ela está sendo manipulada a agir assim. É uma armadilha emocional. Enquanto ela está com esse sentimento, ela está mascarando muitas vezes os sinais de alerta que a vida lhe apresenta. Então, isso também torna-se, mais tarde, a base para que ela não consiga sair do ciclo de abuso narcisista. Que ela tente voltar a ter esse carinho, essa atenção. Quando começar o período do descarte, ela tente de todo meio agradá-lo para que volte a ter esse sentimento, esse love bomb novamente com ela. Os mecanismos de controle são muito importantes para o narcisista, porque ele vai usar de todas as formas possíveis para enganar a sua vítima,
para fazer com que ela se sinta desarmada diante das suas ações e dos seus abusos e manipulações. Quando ela, com o convívio, descobre que ele não é tanto aquilo que ele mostrava, ou que lhe falta algo que antes ele oferecia e agora não oferece mais, então ele começa a agir com os mecanismos de controle para não permitir que ela saia do seu controle, da sua atenção, né? Do seu modo de agir. Isso é importante porque ele vai usar uma tática nesse período da desvalorização. Ele vai usar uma tática que nós conhecemos como gaslighting, que é uma tática em que a vítima duvida da sua memória, duvida da sua percepção de vida, de ambiente, e duvida até da sua sanidade mental. Dessa forma, quando acontece a chamada desvalorização, aquela vítima, ela começa a sentir uma certa dificuldade de se autoafirmar, porque se ela já está sentindo que não tem uma boa memória, se ela já está sentindo que a percepção da vida não está mais como ela achava que era, e a sua sanidade não está tão normal, ela começa a minar sua autoestima também. E a desvalorização é justamente esse período em que ele tenta desvalorizar tudo o que vem dessa sua vítima, inclusive utilizando também uma outra tática ou outro mecanismo de controle chamado triangulação. E o que é a triangulação? É quando o narcisista, vendo a possibilidade de perder o seu suprimento narcisista, que é a sua vítima, ele começa a criar história de que tem outra pessoa que pergunta por ele, que quer saber dele, que quer saber se ele ainda permanece casado ou se ela ainda permanece casada. Tudo isso para fazer ciúme ao seu cônjuge, seja ele ou ela. E dentro dessa condição, dessa manipulação, ele espera receber da sua vítima a atenção especial que ela já está deixando de oferecer. Então é como se ele dissesse: eu vou fazer ciúme a ela porque aí ela vai se interessar em ficar mais comigo e fazer tudo o que eu quero. E inclusive essa é uma tática que funciona ainda nos dias de hoje. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas, principalmente pessoas da nossa idade, pessoas que passaram dos seus 35 em diante, que têm convivido com pessoas, com seus cônjuges narcisistas, que têm sentido isso na sua própria pele. E você que está me assistindo pode confirmar isso. Muitas vezes o seu marido, que é narcisista, ele está fazendo assim. Ele usa desse subterfúgio para despertar ciúmes em você. Ou, no caso, ela despertar ciúme no seu marido. Ora, isso cria, queridos, uma confusão, uma vulnerabilidade muito grande e uma dependência emocional incrível. Porque ela está ali numa situação de dependência emocional e ela vai pensar o quê? Ela vai pensar que precisa dele, que ela não pode viver sem ele.
Ela não vai perder ele para ninguém. Nenhuma mulher vai tirar ele da vida dela. E aquela situação torna a mente dessa pessoa verdadeiramente uma mente perturbada. Porque nesse período, ele que causa o problema faz com que ela tente resolver o problema que ele mesmo criou. Então, essa condição é muito importante que a gente saiba, porque essas pessoas também, elas estão em busca de validação, de aprovação. Muitas das vítimas dos narcisistas possuem históricos de baixa autoestima, uma alta rejeição, um abandono. Tudo isso vai somando com aquelas experiências que a pessoa já está tendo. Então, ele se apresenta como a única pessoa que pode compreendê-la, como a única pessoa que conhece ela realmente. E ele faz isso, claro, desde o espelhamento, a projeção que ele fez no início do relacionamento, como nessa tática de triangulação, e diz, olha, eu não vou ficar com ninguém porque só você é que me entende, só eu que lhe entendo. E ela acredita nessa condição, e ele se apresenta como aquele que é o salvador da pátria da vida dela. E ela, dependente emocional dele, tenta agradá-lo em tudo, tentando voltar a ter aquele Bob Love do início do relacionamento. Só que essa condição que ele faz com uma intenção. É dando uma dose de atenção e uma dose de punição. Uma dose de atenção, ela fica feliz pensando que ele vai se arrepender, vai voltar a ser aquela pessoa carinhosa de antes. E depois ele vem com a punição e ela diz, mas ele está assim porque ele está nervoso, ele vai mudar, ele é uma pessoa boa. Só que isso vai levando a vítima no banho-maria por anos e até por décadas. Quantos não tem assim? Quantos não estão vivendo assim hoje? Então, essa condição é uma ilusão de mudança. Porque ela tem a ilusão de que ele vai mudar, de que ele vai ser uma pessoa diferente, que ele vai ser uma pessoa que é boa, mas a vida fez com que ele sofresse muito, e por isso ele é uma pessoa que culpa todo mundo, inclusive a ela mesma. Quando na realidade isso faz parte da tática dele, de culpá-la, porque o narcisista não assume responsabilidade por nada do que ele faça. Sempre o culpado são os outros. E nesse caso, ele faz isso com muita maestria. Além do mais, existe o que nós conhecemos muitas vezes como as crenças culturais e sociais. Uma pessoa que está envolvida com um narcisista, geralmente é uma pessoa empática, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que é amável, porque os narcisistas não escolhem por acaso. Ele escolhe aquelas pessoas que realmente são submissas a ele. Então ele vai e traz essa ideia, lógico, juntamente com a condição cultural, social que existe. Essa pessoa vai ter a ideia que tradicionalmente o amor, né, é muito importante, e o amor supera todas as coisas. O amor supera todo o sofrimento. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo isso, né? Todo relacionamento exige sacrifício. Quantas vezes você não já ouviu isso? Da sua própria família, do seu pastor, dos seus
queridos que lhe cercam, mas é porque essas pessoas não passam pelo que você passa, não sofrem o que você sofreu. E leva a vítima a justificar os abusos do narcisista como se fosse algo, mas eu tenho que suportar. Você não tem que suportar. Porque um relacionamento não é algo que de só um lado faz e o outro só recebe. Existe uma orientação, inclusive bíblica, para que o casal seja o causador da felicidade do outro e não dele mesmo. Ninguém casa para ser feliz. As pessoas casam para fazer a pessoa feliz. É isso que, em tese, é o que se recomenda. Agora, quando vem o estigma, quando tem esse estigma em torno do fracasso da relação, o que é que a minha família vai pensar? O que é que meus amigos vão pensar? O que é que vai acontecer? Isso vai fazer com que a pessoa permaneça presa nessa condição, sofrendo por anos a fio, sem tentar resolver o seu problema, esperando um dia, quando for da vontade de Deus, Deus o retire da sua vida, levando para o paraíso aquele narcisista tão maravilhoso. Pode acontecer? Pode. Deus pode tirar da sua vida. Mas tem coisas que Deus não faz porque é para a gente fazer. Então Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Por isso, todos nós temos a liberdade de saber viver e viver de acordo com os ditames que possam ser bons para ambas as partes. Então, aquilo que você faz para dar satisfação à sociedade, às pessoas, e isso só lhe prejudica, vai acabar te matando. Vai acabar fazendo mal à sua saúde. E quantas mulheres, quantas senhoras hoje estão sofrendo, isoladas muitas vezes, caladas dentro de casa, porque os seus maridos, os seus esposos foram agressivos com ela, são narcisistas natos, né? Não é nem formado na condição da sua infância, da dificuldade da infância, parece que nasceram com esse dom. Em outro caso, existe a questão da dependência financeira. Eu não vou sair porque eu dependo financeiramente. Ou tem os filhos que ainda são pequenos, ou são jovens ainda, e impede a vítima de se afastar. E ele usa tudo isso para controlar a sua vítima. E ela não consegue. Ela não consegue sair dessa conexão. E ela não tem alternativa viável para isso. Então, são fatos, né, nos aspectos neurológicos, psicológicos, que são importantes que nós saibamos. No momento positivo da relação, o cérebro, ele libera o neurotransmissor do prazer, da recompensa, chamado de dopamina, que é muito agradável de se sentir. Voltando a tratar essa questão no aspecto neurológico e psicológico, o que nós vemos é que com essa dopamina do prazer, da recompensa, ela tenta voltar a sentir prazer naquele relacionamento. Mas é uma busca que é, infelizmente, uma ilusão. É uma ilusão, porque quando vêm os problemas mais sérios, o cérebro vai liberar o hormônio do estresse.
que é o cortisol. E dentro dessa condição, nesse conflito, nesses abusos, vai ficar uma alternância entre a dopamina e o cortisol. Entre o momento de alegria, de felicidade e os momentos de tristeza, de raiva, de abuso, de decepção. E essa é a vida que ela leva durante muitos anos. Muitos anos. A constante alternância entre a felicidade e a raiva gera uma montanha-russa emocional muito grande. E dentro dessa condição, ele pode, ou ela, melhor dizendo, pode confundir até que é amor. Ah, eu estou muito feliz com ele, é porque eu amo ainda. Procure rever os seus conceitos. Não é porque você está sentindo uma certa alegria momentânea que aquilo seja amor. E até pode ser. Nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. Entretanto, nós estamos tratando de um assunto que, infelizmente, é muito real e existe em muitos momentos, que é a condição justamente de permanecer na conexão com o narcisista sem poder sair dessa situação. Então, pastor, como é que a gente pode romper com isso? Olhe, a nossa orientação não é para você desfazer do seu casamento, sair como uma louca pelo mundo, procurando novas aventuras. Não, não é nada disso. O que nós recomendamos é, primeiro, que você tenha um autorreconhecimento, que você tenha suporte emocional, quer da família, quer da igreja, quer de amigos. Tenha esse suporte. E se no caso não tiver ninguém que possa lhe ajudar nesse momento, procure ajuda profissional. Um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, se precisar de medicação. Então, estas coisas acontecem em etapa. E as etapas são as seguintes. Primeiro, conhecimento do que é o narcisismo. Você tem que saber o que é o narcisismo, quais são as suas formas de agir. Tem que fortalecer a sua autoestima, não deixar que ninguém tente denegrir a sua imagem, tente diminuir a sua autoestima, tente lhe desvalorizar. Não permita isso, certo? Estabeleça limites, limites são importantes. É bom ter uma conversa e dizer, olha, até aqui tudo bem, a partir daqui você já está exagerando, parou a nossa conversa. Com esses limites sendo estabelecidos, ele vai pensar duas vezes antes de lhe manipular. Então, busque apoio que é importante. E se precisar, faça uma terapia. Nós temos muitos meios de ajudar nessa. A conexão entre a vítima e o narcisista, ela é complexa e multifacetada, envolvendo fatores emocionais, envolvendo fatores psicológicos e sociais. Romper com essa conexão exige coragem, exige autoconhecimento, exige um suporte, mas é plenamente possível. É plenamente possível. Entender os mecanismos que sustentam essa relação também é importante. Esse é o primeiro passo. Você entender os mecanismos que regem a sua relação com o seu narcisista, para que haja uma liberdade, para a construção de uma relação saudável, de uma relação equilibrada, que uma relação em que você se sinta bem e faça a outra pessoa também se sentir bem. Ok?
Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, divulgue, acesse o sininho para que quando sair um novo vídeo você seja notificado. E comente o que você acha. Se você está passando por um momento assim, se você sabe do que eu estou falando e tem alguém na família nesse sentido, ou você mesmo, então coloca aí, né? Diga, converse, a gente está aqui para ajudar. E com a sua palavra, com o seu depoimento, vamos ajudar muito mais gente. Quantas não estão por aí querendo uma resposta e não tem? Ok? Então, nós ficamos por aqui. Continue nos assistindo no nosso canal. Se inscreva e dê o seu like. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo.